Meu amado, eu vou usar uma passagem bíblica aqui para falar para vocês. Primeiro, em Atos 1:8, que você já conhece de cor e salteado. 8, 9 e 10, tá? Eu vou ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus foi elevado ao céu. Imagine essa cena. Jesus acabou de falar: fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. E foi a última coisa que Jesus disse. Foi a última coisa que Jesus disse para os seus discípulos. Acabou de falar, Jesus começou a ser elevado aos céus. E os discípulos ficaram olhando. Ele subiu. Aí os anjos que estavam perto lhe disseram. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que são os anjos, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Você viu ele subir? Ele vai descer novamente e vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. Por isso que vocês estão tomando decisão hoje por Jesus, para que você possa morar eternamente com Ele lá no céu. Louvado seja o Senhor por isso, por essas 4 pessoas que deram nome hoje, que tomaram essa posição hoje, e outros que ainda tomarão, tenho certeza, em nome de Jesus, tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você na sua casa. Mas o que aconteceu, queridos? Eles foram cheios do Espírito Santo, 120 pessoas estavam no lugar, de repente, estavam orando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, oravam, comiam, dormiam, oravam, comiam, dormiam, oravam, comiam e dormiam. E aí, chegou no 10º dia, e desceu do céu, como línguas de fogo, foguinho na cabeça. Mas não foi só na cabeça, é que eles tinham que entender que era uma coisa sobrenatural. Então, foi uma coisa visual, para que eles entendessem, alguma coisa extraordinária estava acontecendo dentro deles. E o que aconteceu? De repente eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, coisas lindas, coisas diferentes, palavras que nunca eles tinham ouvido, mas as pessoas lá de fora ouviam eles falarem, pregando em muitas línguas diferentes que estavam ali, de pessoas que estavam passando naquela festa que estava tendo. Então eu queria dizer uma coisa para vocês, amados. Não só eles falavam em novas línguas, como disse assim, receberão poder ao descer sobre vós. Fale comigo, receberão o quê? Poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E ser-me-ão o quê? Testemunhas. Não só receberam as línguas estranhas, mas receberam poder para testemunhar. O Espírito Santo, que nós estamos cantando bastante aqui essa noite. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sabe, amado, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. O que acontece, meu amado, meu lindo, querido que está aqui essa noite? Junto com o batismo com o Espírito Santo, junto com aquela
oportunidade de falar em línguas novas que eles nunca tinham falado. De repente, eles também tinham autoridade e uma ousadia no falar. Tanto que Pedro se levanta aquele dia e começa a falar para todo mundo: não é bem assim que vocês estão pensando, ninguém aqui está bêbado, aqui. E começou a pregar o evangelho e 3.000 almas se converteram aquele dia. Com uma ousadia, Pedro já era ousado, mas com a ousadia do Espírito, a palavra dele trouxe, floresceu no coração das pessoas e elas se converteram ao Senhor Jesus. Queridos, esse mesmo Espírito Santo que você já foi batizado, quem foi já batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão. Quem fala em línguas estranhas aqui, levante a mão. Já veio junto o poder para testemunhar. Agora fala: mas eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Calma, querido, mas o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo entrou aí também. E aí ele está aí, minha filha. E ele dá autoridade para você também. E ele já está dentro de você. Ele te dá autoridade para testemunhar onde você andar. Não é uma coisa simplesmente que a gente inventa. Nós temos que testemunhar, nós temos que falar. Não, é porque realmente foi uma coisa que Deus fez questão. Filhos, eu quero que vocês levem a mensagem. A partir de agora, eu vou dar para vocês o Espírito Santo, e ele vai ajudar vocês a terem ousadia e a pregar o meu evangelho. Eu quero que vocês testemunhem do que vocês viram e ouviram. Irmãos, vocês têm visto Jesus abençoar você? Tem visto? Tem recebido a bênção dele? Quantos têm? Quantos sabem que Deus é vivo? Quantos sabem que ele cura e liberta? Levante a mão. Quantos sabem? E você já foi até curado e liberto, você até já recebeu algumas coisas, algumas bênçãos de Deus. Quantos já receberam bênçãos de Deus? Então, meu filho, você tem toda a autoridade. Eu caí o meu brinco até. Está vendo que poder? Não tem problema. Vai com um brinco só, você agora de pirata. Vou ficar aqui pirata aqui. Não tem problema, fica com um. A verdade é que a autoridade foi dada a você e a mim para que a gente testemunhe desse amor poderoso que é de Jesus. E é tão natural, irmãos. É só você ficar perto de alguém. É como você passa perto de alguém quando passa perfume. Agora há pouco eu entrei aqui na igreja e tinha um irmão lá na porta. O irmão, eu falo sempre errado o nome dele, blá, 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 Júnior, vai. Esqueci o nome dele de verdade. Júnior. Passei perto dele e falei: cheiroso. Por quê? Quando você passa perto de alguém que tem Jesus, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas passam perto de você, elas sabem que você é meio diferente. Essa pessoa tem um olhar diferente. Essa pessoa tem uma paz que eu não sei identificar o que é. E aí você aproveita a oportunidade e testemunha daquilo que você viu, daquilo que você está vivendo, daquilo que você sabe sobre Jesus, e aproveita a falar. As pessoas estão necessitadas. Vocês viram aqui o vídeo, pessoas que se desconectaram de Deus, e procuraram na bebida, e procuraram em muitas outras coisas, inclusive procurando ali a palavra, procurando alguma coisa, que eles estavam querendo alguma coisa nova. Pornografia, talvez um amor, procurando alguma coisa para preencher o coração, e o coração só vai ser cheio primeiro com Jesus, depois ele vai acrescentar as demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e o Senhor Jesus, lógico, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que eu queria conversar com vocês, depois dessa introdução, é contar de uma outra pessoa que estava ali, no começo da igreja, e que foi chamado para ser um dos discípulos, aliás, um dos diáconos da igreja, junto com Estevão e mais 6 pessoas. O nome dele era Filipe. E diz uma coisa interessante: quando Paulo começou a perseguir a igreja, o Estevão foi morto, então houve uma debandada geral de Jerusalém. As pessoas saíram daquele lugar porque estavam perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Inclusive Paulo estava por trás de tudo isso também.
E o que aconteceu? Filipe saiu dali daquela correria, daquela perseguição, junto com a família dele, e foi para um lugar chamado Samaria. Aqui em Atos 8 está escrito sobre ele. Atos 8, versículo 4. 5, 6, 7. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos, mesmo que estivessem sendo perseguidos, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe, que era um diácono, que estava servindo as mesas das viúvas para que não faltasse comida para elas, de repente foi destituído do cargo, teve que sair correndo, e de repente, por onde ele foi? Ele levou a mensagem, porque ele, antes de ser um diácono, ou ter uma carteirinha de diácono, ou carteirinha qualquer que te dá um poder de ser um missionário, ou um pastor, ou um líder de jovens, ou um líder qualquer, ele tinha um chamado, e aquele chamado que era de testemunhar de Jesus estava muito forte no coração dele, e por onde ele passava, ele testemunhava do amor de Jesus, a ponto das pessoas serem tão abençoadas, curadas, libertas, de uma tal forma, que as pessoas se convertiam ao Senhor Jesus por causa de tudo que estava acontecendo. Às vezes, eu quero só abrir aqui um parênteses, às vezes Deus tira a gente de um cargo, Deus tira a gente de um lugar, para fazer outras coisas. A gente pensa que é o final, é o contrário, é o começo de um novo tempo com Deus, é o começo de uma nova aventura espiritual, de um novo, não sei se posso falar de aventura, mas de uma nova jornada espiritual que você tem com Deus. E daí, ele saiu de lá, perdeu toda a segurança de estar perto dos apóstolos, e ele saiu, Filipe saiu, perdeu a carteirinha de diácono, mas ele não perdeu o chamado. Ele falou de Deus. De diácono ele passou a ser evangelista. Começou a pregar. Começou a falar do amor de Deus. De uma tal forma que uma cidade toda foi impactada. Aleluia. E desse mesmo Filipe, que nunca falaram muita coisa sobre ele, ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Coisa que na Bíblia, pouquíssimas vezes isso aconteceu. Se é que parece que tem mais alguma vez que aconteceu, mas muito raramente aconteceu. Isso aconteceu com esse moço, que simplesmente um dia saiu do lugar de conforto dele que ele estava. Lógico, depois da perseguição, ele teve que se reinventar. Mas tinha uma coisa maravilhosa no coração dele, era esse chamado, essa ousadia. Eu preciso falar do nome do Senhor Jesus. E ele falou. E as pessoas se converteram. Passado 20 anos, Paulo passa por lá, por uma cidade que ele está agora, chama Cesareia, onde estava Filipe. E não só ele, mas está pregando, Filipe pregando, mas as 4 filhas dele, que eram virgens ali falam, moças ainda, profetizavam. As 4 eram cheias do Espírito Santo. Então a verdade é, Filipe não só pregou para as pessoas de fora, mas pregou para a sua família também. E a sua família foi cheia do Espírito de Deus. E essas pessoas agora, esse legado estava passando para novas gerações. E interessante que ele foi e fez, com certeza no mundo espiritual, ele e a família dele fizeram um grande estrago no império das trevas. E ganharam muitas pessoas para o império da luz do nosso Deus. Agora eu e você que estamos aqui, temos a oportunidade, a facilidade, não somos perseguidos, não somos pessoas que estão debaixo de, olha, você fala, se você fala de Jesus, você morre aqui. Nós não temos nenhum tipo de perseguição.
nesse sentido. Nós temos total liberdade. E talvez seja isso que esteja problemático para você. Porque está muito bom. Porque o dia que estiver pior, acredito que você se converta mais. Quando estiver mais apertado, e nós não deveríamos ser assim. Só quando aperta o cinto você vai aprender a orar. Só quando aperta o cinto você vai aprender a falar. Mas você sabe que nós temos essa responsabilidade que vem do coração de Deus, que Ele te dá ousadia para testemunhar do amor de Deus. Você fala, mas eu já tenho falado. Eu já vou, já falo, já testemunho na padaria. Tudo bem, ótimo, melhor ainda. Você já faz isso, faça mais ainda. Leve a palavra a tempo e a fora de tempo. Até que as pessoas sejam tão impactadas que elas falam, eu quero esse Deus que você tem. Eu quero esse Deus que você tem. Eu quero conhecer esse Jesus que você conhece, que transforma vidas. Irmãs, essa noite, irmãos e irmãs que estão aqui essa noite, eu quero muito que você tenha uma chacoalhada do Espírito de Deus na sua vida. Porque a gente é cheio de saber as coisas, e nós estamos numa fase que todo mundo racionaliza muito. Ah, já tem pastor que faz, já tem missionário que faz, eu não preciso fazer. Irmão, você precisa fazer, porque o Espírito Santo te foi dado com um propósito. Primeiro, para te fortalecer na fé. Segundo, para te dar poder para testemunhar. E o que eu estou fazendo com esse chamado? Fala, pastora, mas eu não tenho muita facilidade. Então, faça de um jeito que você consiga. Começa falando através de folhetos. Hoje em dia o pessoal fala, não acho que mais folheto funciona para ninguém. Não é verdade, irmão. O que não funciona é não falar de jeito nenhum. O que funciona é a gente falar de Jesus, é a gente orar pelas pessoas. O que funciona é você, de uma forma ou de outra, provocar na pessoa um desejo de conhecer a Deus. O que não pode é você não fazer nada. Por isso eu pedi para aqui o pastor Carlos pegar para mim esse folheto que fala de um presente para você dar para alguém quando você sair daqui hoje, ou na rua, ou quando você vai guardar na sua casa e vai falar, hoje eu vou sair na rua procurar uma pessoa para falar do amor de Deus. E aqui fala sobre as 4 verdades. Anderson, foi aqueles desenhos que você fez, se lembra? Fala aqui, primeira verdade, porque o resultado do pecado é a morte. Desculpa, primeira verdade, todos pecaram e separados estão da graça de Deus. Segundo, ninguém chega a Deus por boas obras. Terceiro, porque o resultado do pecado é a morte. Quarto, Deus ama muito você e providenciou o único meio de salvação, que é Jesus Cristo. Receba esse presente de Deus, aceitando Jesus no seu coração, e tenha vida eterna. Esse papel vai falar por você, se você tiver vergonha. Dê para eles. Ore primeiro e fala, Espírito Santo, me ajuda para quem eu devo dar. Aí você dá para a pessoa. Se sair daqui e já encontrar alguém na rua, já dá. Se não, espera a hora certa e leva isso para alguém, para essa semana. E depois eu gostaria de saber a sua resposta. Como que foi a sua resposta? A pessoa recebeu bem? A pessoa não gostou? A pessoa falou alguma coisa para você? Porque eu lembro bem, irmãos, que eu fazia isso, eu já contei aqui algumas vezes. São as minhas experiências, que eu tive há muito tempo atrás. Porque eu tinha liberdade, porque eu estudava fora, porque eu tinha mais tempo, e eu saía, ia para Campinas e dei um folheto para o moço. Entreguei. Entrava no ônibus e dava folheto para muita gente, fui até distribuindo para todo mundo no ônibus. Mas esse dia, eu levantava às 5:30 da manhã, pegava o ônibus, 5:30 da manhã. Estava com sono. Mas eu fiz o seguinte, não posso deixar de falar do amor de Deus. Dei para o moço, olha moço, para você. E aí o que eu fiz? Falei de Jesus para ele? Não, eu dormi bastante. Eu fechei, virei do lado e dormi. Fui embora, passei por esse moço, voltou. Um dia esse moço me encontra no meio do caminho, no meio da praça lá em Campinas.
Sabe que Deus faz essas coisas para a gente saber, filho, o que você fez não foi em vão. Olha, a semente germinou. Ele me parou e falou assim, sabe aquele dia? Um dia você estava do meu lado, eu vim lá de Sorocaba com você, você dormiu o tempo todo. Mas você me deu, ele falou isso, e você me deu um folheto. Eu li esse folheto. E vi que tinha ali um estudo bíblico para pedir para alguém. E eu pedi esse estudo bíblico. E eu me converti. Hoje eu estou firme na fé, por causa desse folheto. Eu fiquei de boca aberta, né? Porque, puxa vida, graças a Deus que não fui eu que fiz a obra, quem fez foi o Espírito Santo, né? Ele falou assim, Vera, dorme aí, porque senão você pode atrapalhar a minha obra, né? Então cala a boca aí, dorme aí que eu vou fazer, pode deixar que eu faço. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Mesmo que você durma. Ele é bom. Sabe o que ele é? Ele tem amor por aquelas pessoas que estão lá fora, perto de você, que você nem sequer olha para ela com amor. Deus ama, morreu por essas vidas. A Rose fez alguma coisa uma vez, que eu não me lembro direito como foi. Você deu um folheto para alguém, e essa pessoa veio falar para mim que tinha recebido esse folheto de alguém que era propagandista de remédio. E ela veio testemunhar. E eu nem sabia que era você, Rose. Achei que fosse uma outra pessoa. E no final foi você que foi lá e levou essa mensagem. E ela falou assim, um dia me deram um folheto, uma propagandista falou da sua igreja para mim. Falou de Jesus para mim. E estava no médico. O Espírito Santo faz a obra. É só você dar o primeiro passo de lançar a semente. Mesmo que você tenha dificuldade, no começo você tenha timidez de falar, procura pedir ao Espírito Santo, me dá sabedoria, Espírito Santo. Para que eu devo entregar? Só que tem uma coisa, irmãos, entrega com amor, não entrega assim, né? Entrega lá. Tem uma mensagem de Deus para você aqui, querido. Dá um sorriso bonito. Deus abençoe. Se a pessoa falar, não quero isso não, bobo. Né, pastor Carlos? Se a pessoa falar assim, eu não quero isso não. Você fala, tá, tudo bem, não tem problema, mas não esqueça que Ele te ama muito. Não fique triste se Ele rejeitar. Mas eu te dou certeza, de 100 pessoas que você der, 99 aceitarão. Uma só vai falar não. Porque o povo está com sede de Deus. O povo está com sede de Deus. Nós temos necessidade de Deus.